trazer uma palavrinha para o seu coração e eu quero falar sobre cristocentrismo. O que é isso? Cristocentrismo é Cristo no centro. É tudo girando em torno de Cristo. Teve uma fase na filosofia, na literatura, onde teve o Renascimento, o classicismo. E nessa época do classicismo, nessa época do Renascimento, houve o antropocentrismo. O que é antropocentrismo? O antropocentrismo é o homem no centro. Sabe, essa imagem aí que eu vou colocar para vocês é a clássica, sabe? Do antropocentrismo, de tudo girando em torno do homem, é o prazer do homem, é tudo para o homem, é tudo sobre o homem. E cara, pra gente que é crente, o lance é cristocentrismo, é tudo sobre Cristo. E sabe, pra gente ver isso na prática, eu gosto muito de olhar para Pedro em Atos. Pedro, ele mostrou isso pra gente, ele mostrou o que é o cristocentrismo. Quando Pedro e João foram levantar aquele homem que era coxo, Pedro falou: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Cristo, o Nazareno, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro, ele falou: cara, eu tô curando você, mas é no nome de Cristo. E o que era interessante é que o discurso de Pedro depois, tanto no tempo depois ali no Sinédrio, foi feito por um cara que estava cheio do Espírito Santo. Na verdade, ali no capítulo 4, a Bíblia realmente ressalta: Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. Então Pedro exaltou a Cristo. Cara, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, aquilo que a gente exalta é Cristo, aquilo que nós ressaltamos, o nome que a gente grita é Cristo. Pedro, cheio do Espírito Santo, apontou para Cristo. Pedro, completamente cheio, só declarava: é Cristo que fez, é Cristo que faz. Ele citava a palavra, ele explicava as Escrituras, mas ele apontava para Cristo o tempo inteiro. E cara, se eu pudesse colocar um texto assim, cara, ler para vocês só uma parte das Escrituras, que é basicamente o que eu quero falar nessa palavrinha, seria Colossenses 1, a partir do versículo 13, onde Paulo ele só está apontando para o Senhor Jesus Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é sobre os céus, e a vós outros também que, outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da presença do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo aqui em Colossenses, ele só está apontando para Cristo, e fala: galera, vocês têm que permanecer em Cristo, porque tudo pertence a ele. Cara, se você olhar para o cosmos, sim, de forma geral, para todo o cosmos, o que é cosmos? É basicamente o universo como um todo, desde aquilo que é pequenininho, miudinho, até aquilo que é grandão, sabe, imenso, estrelas, planetas, tudo isso pertence ao cosmos, e todo o cosmos pertence a Cristo, porque tudo foi criado por ele e para ele, inclusive eu e você. Paulo ele está falando para a gente permanecer no Senhor, porque existe sim a gente não permanecer nele, a gente não viver em Cristo, sabe? Existe sim nós vivermos para nós mesmos, e isso está errado, porque a essência da nossa criação, a essência do que somos, aponta para Cristo. Então a gente só é plenamente completo quando nós estamos em Cristo. E mano, na verdade é isso. Então mais do que ver assim milagres, mais do que ser um instrumento do milagre, a gente tem que entender que por trás da unção, por trás da autoridade, existe Cristo. Na verdade, na frente disso tudo é Cristo. Por trás, e na frente de toda a criação é Cristo.
E o nosso coração grita por Ele dia e noite. A nossa alma só é plenamente feliz e nós só encontramos a felicidade e a paz verdadeiros quando nós estamos em Cristo. E na real é isso, cristocentrismo. Pois é, um grande beijo e um abraço.